Olá, meu povo, boa tarde. Vamos aí para mais uma aula, né? Mais um capítulo, mais um tema de algoritmos em grafos. Hoje a gente vai conversar aqui sobre grafos eulerianos e hamiltonianos. Vamos ver aqui algumas propriedades, alguns teoremas, se é fácil ou difícil encontrar esses caras aí, né? A gente já tem conversado até um pouco sobre eles nas primeiras aulas, mas de uma forma bem introdutória. Então, vamos dar um passo a mais, né, no entendimento desses dois tipos de conceito e como é que a gente consegue identificar eles, né? Bom, o nosso velho amigo Euler, né, como a gente conversou, foi o cara que conseguiu dar os primeiros passos na elucidação daquele problema das pontes, né? Se vocês lembram, queria passar por todas as pontes, sem repetir nenhuma ponte, né, e voltar para o ponto inicial, né? E aí a gente viu que a partir daí começou os primeiros estudos, né? O Euler modelou o primeiro grafo, né? Transformou pontes em arestas e terra em vértice, e aí a gente viu aquela propriedade. Diante disso, queria ver com vocês aqui, só para a gente pegar uma relembrada aqui da última aula, que a gente viu lá passeio, né? A gente viu passeio, a gente viu trilha, a gente viu passeio, a gente viu trilha, caminho, ciclo. Aí teve uma hora lá que a gente viu que era um passeio barra trilha fechado. Tá assim, fechado. Só para a gente relembrar de uma forma diferente, alguém pode me dizer aí o que é um passeio? Vai dar uma lembrada aqui. Vou precisar desses conceitos já no próximo slide. Beleza. É um percurso no grafo sem nenhuma regra, ok? Trajeto despreocupado, ok? Posso repetir vértices e arestas, beleza. E trilha? Não repete arestas, show de bola. Show de bola. Tá bem aqui. Ok. E caminho é o cara mais restrito, né? Não repete arestas e nem vértices. Pronto. Por enquanto, esses três caras aí que é importante para a gente, mais esse outro conceito aqui de fechado. O que é uma trilha fechada? O que é uma trilha fechada? Ou um passeio fechado? Exatamente. Uma trilha fechada ou um passeio fechado, né? Você vai começar em algum vértice, vai fazer o percurso lá e voltar para ele, termina nele. Se começou no X, termina no X, começou no A, termina no A, e assim sucessivamente. Pronto, é tudo esses conceitos aí que eu queria. Trilha, vocês já me disseram, e fechado. Eu vou acrescentar só mais uma coisa agora, que é para a gente ver o que é um grafo euleriano, certo? Então vamos aqui. Grafo euleriano. Eu tenho aqui um corolário, mas eu vou dar um salto aqui para a parte de baixo, depois eu volto para essa parte do corolário. Um ciclo é uma trilha fechada? Uma trilha, pela definição, você não repete arestas, mas pode repetir vértices, certo? Num ciclo, você não repete nem vértice nem aresta. Está mais para um caminho fechado, certo, Pedro?
um ciclo está mais para um caminho fechado, né? Que deixa de ser caminho quando você repete o último vértice, né? Mas se você pensar assim, no abuso de notação, no abuso de definição, está mais para um caminho fechado. No lugar desse quadrado aqui, retângulo é uma seta, né? Mas nunca fica a seta. Mas é o seguinte, o que é uma trilha fechada? Vocês acabaram de dizer, o que é uma trilha? Não repete arestas. Fechada é porque começa num vértice, termina nele mesmo. Uma trilha fechada você pode chamar de circuito. Um circuito é uma trilha fechada. É o mesmo nome, né? Então eu vou juntar uma trilha fechada e vou acrescentar esse detalhe aqui, ó. Todas as arestas do grafo. E aí eu chego num grafo onde eu posso dizer que esse grafo ele é euleriano, certo? Então, o que é um grafo euleriano? Se você tiver nesse grafo uma trilha, significa que você vai passar por arestas sem repetir arestas. Se ela for fechada, você vai começar num vértice e voltar para ele mesmo. E se você passar por todas as arestas, se você tiver essas características, se você conseguir fazer isso, então você pode dizer que o grafo que você está olhando, ele é euleriano, certo? Ou ele possui um ciclo euleriano, o que caracteriza o grafo como sendo euleriano, né? Mas, professor, a gente já tinha visto uma característica, ou pelo menos uma propriedade matemática lá no começo, que era essa daqui, né? Ó. A gente viu lá que se todos os vértices tiver grau par, continua valendo, certo? A segunda propriedade, que não foi mostrada naquele dia, lá no começo da disciplina, é essa. Todas as arestas devem estar na mesma componente, porque a gente ainda não sabia o que era componente, né? Agora a gente sabe. Peraí, basta ter um vértice com essa característica. Qual? A de ser par? Trilha fechada. Quando você pensa em trilha, você não vai pensar num vértice, você vai pensar no grafo todo, né? Se você olhar para esse grafo aqui, qualquer um desses grafos aqui, vamos pegar esse cara aqui, ó. O que é uma trilha nesse grafo? Você vai começar num vértice, vai começar a percorrer as arestas. Se você parar nesse vértice aqui, você tem uma trilha. Eu passei por 3 arestas, mas não repeti nenhuma, certo? Se eu pegar desse vértice e voltar para esse vértice novamente, usando essa mesma aresta que eu vim, deixa de ser uma trilha. Né? Então, uma trilha fechada é porque você começou nesse cara aqui, ó, terminou nele. Isso aí é um exemplo de uma trilha fechada. Pode ser para qualquer vértice. Eu comecei nesse cara aqui, vim por aqui e terminei nesse. Trilha fechada. Isso aqui é uma trilha fechada, né? Ok? Show. Aí, a condição para ser um grafo euleriano, você tem que fazer uma trilha fechada que passe por todas as arestas. Por exemplo, aqui eu não passei por todas as arestas. Vamos supor que eu começasse aqui, né? Vim por esse cara, aí vim para cá, vim aqui para o meio, desci e terminei nesse vértice aqui, ó. Eu comecei aqui, terminei aqui. Posso dizer que esse grafo é euleriano? Posso dizer que não, né? Porque eu tenho que começar aqui e terminar aqui, certo? Já dá para ver claramente que esse cara não vai ser um grafo euleriano, porque esse cara aqui tem grau 1. E esse cara aqui tem grau 3, né? E a gente sabe que tem uma propriedade matemática que diz que para um grafo ser euleriano, todo mundo tem que ter grau par. Certo? Pergunta.
pode-se dizer que é um passeio fechado, já que toda trilha é um passeio? Se você falar que é um passeio fechado, o fato de você dizer que é um passeio, você está deixando aberto, que ele pode repetir vértices e arestas. Quando você fala trilha, você está realmente fixando que você não pode repetir arestas. Mas quando você fala passeio, você deixa aberto. Então é bom não falar passeio, porque senão vai ficar. Beleza? O segundo é euleriano, né? A gente consegue fazer justamente as propriedades que a gente estava. Posso começar em qualquer um dos caras aqui, né? Todo mundo tem grau. Esse cara aqui, né? 2, 2, 2, 2 e 4. Então já sei que vai dar certo, né? Posso começar aqui, ó. Terminei onde eu comecei, né? Então, se eu comecei num vértice, terminei nele, passei por todas as arestas, sem repetir elas, então, grafo euleriano. Né? A outra característica que a gente não sabia era essa daqui, a segunda. Todas as arestas devem estar na mesma componente, né? Como a gente viu lá, o grafo, ele pode ser conexo ou desconexo, né? Quando ele fala que todas as arestas devem estar na mesma componente, é porque o grafo tem que ser conexo. Se você tiver, por exemplo, esse grafo aqui, né? Esse grafo aqui, tiver um pedaço dele aqui, por exemplo, não tem como você sair do vermelho e chegar no preto. Então, não tem como passar por todas as arestas. Né? Fica faltando. Ou você, se você começar aqui, você só passa nessa. Se você começar aqui, você só passa nessas que estão aqui preta, né? Não tem como ir para o outro lado. Então, essa característica aí, né? Essa característica aí tem que ser satisfeita também. Certo? Grafos eulerianos. A de repetir vértice é outro nome, que é o próximo cara que a gente vai ver, é o grafo hamiltoniano. Um não repete arestas, euleriano. Um não repete vértice, hamiltoniano. Certo? Bom, uma vez que a gente sabe o que é um grafo euleriano, vamos aqui nesse corolário, né? Corolário é tipo assim, quando você tem um teorema, quando você tem uma proposição que ele já é provado, um corolário é tipo uma consequência direta, é uma prova que tipo você, realmente é isso aí mesmo, não tem. Às vezes você pode encontrar um tipo específico de grafo que você vai chamar ele de semi-euleriano, né? Esse daqui é euleriano, porque tem aquelas condições que a gente já aprendeu. Esse daqui é semi-euleriano, que é o que eu vou mostrar agora. Se um grafo tiver exatamente, né, essa palavra aqui, ó, exatamente, 2 vértices de grau ímpar, ó, esse cara aqui tem grau 1, esse cara aqui tem grau 3. Se tiver exatamente 2 caras de grau ímpar, esse cara será um grafo semi-euleriano. O que é que significa isso? Significa que se esse cara tiver uma trilha, veja que eu não estou dizendo que essa trilha é fechada. Só estou dizendo que ele tem que ter uma trilha e tem que passar por todas as arestas. Significa que você vai começar num vértice, passar por todo mundo e chegar na outra ponta, por exemplo. Não necessariamente você vai conseguir voltar. Se você tiver 3 é ímpar, né? 3 é ímpar. 2 caras de grau ímpar, né? Esse cara tem grau 1, esse cara tem grau 3. São 2 caras de grau ímpar. Se você tiver essas condições, por exemplo, digamos que eu fosse começar o percurso nesse cara aqui, ó, nesse vértice aqui. Então, posso fazer aqui a minha trilha. Perceba que eu vou terminar lá na outra ponta. Certo? Eu terminei nessa ponta aqui, ó. Eu consegui fazer uma trilha porque eu não repeti nenhuma aresta. A minha trilha não é fechada. Tipo, eu comecei numa ponta, terminei na outra. Então, eu posso dizer que esse grafo ele é semi-euleriano. Certo?
Professor, se tivesse, sei lá, 3 vértices de grau ímpar, daria certo? Não. Tivesse 4 caras com grau ímpar, daria certo? Também não. Tem que ser exatamente 2 vértices de grau ímpar, que é para poder dar certo. Deveria ter um glossário, né? Então ficou tudo ok aí, gente? Euleriano e semi-euleriano. Beleza. Então vamos adiante. Bom, dominó. Todo mundo tá com um papel aí, uma folha, um caderno, um lápis. Bom, imagino que todo mundo já deve ter jogado dominó, ou pelo menos já deve ter visto alguém jogando, né? Acredito que na teoria alguém já viu jogando lá, né? Alguém não sabe o que é dominó, não sabe as regras, nunca viu, não sabe nem o que é que eu estou dizendo. Acho que todo mundo já viu de longe, né? Nem que seja de longe. Então, assim, dominó, só fazendo uma explicação rápida, né? Ele é um jogo que consiste aí de 28 peças, né? São essas peças aqui. Ela, geralmente, cada peça tem uma divisória no meio delas, que é para dividir a peça em dois, digamos assim, dois lados, e cada lado vai ser preenchido com uma certa quantidade de pontinhos. Pode ser nulo, né? Não tem nenhum pontinho, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai existir as combinações desses caras, tipo, vai existir a combinação de um nulo com nulo, nulo com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, a mesma coisa com 1. Vai existir a combinação do 1 com nulo, 1 com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. E assim sucessivamente, tem essas combinações, né? Geralmente o jogo se joga 2 pessoas, 3, mas acredito ser o mais comum jogar com 2 ou 4 pessoas, né? Geralmente é o mais comum. Geralmente começa colocando aqui no Rio Grande do Norte a gente joga assim, né? Coloca uma peça e coloca a outra peça aqui. De tal forma que essas peças que estão, esses lados que estão se tocando, eles têm que ter o mesmo, mesmo desenho, digamos assim, né? Aí você vai montando peças. Eu acho que no Ceará o pessoal joga assim, bota aqui, né? Do lado aqui, ó. Mas é o mesmo significado, certo? Não muda nada, não. Aí tem uma hora que a gente fazia aqui assim, para descer, né? Deixa eu aumentar aqui só para mim fazer o que é que eu tô querendo. Começa a descer aqui e tal. E aí você vai jogando peça, até o intuito que alguém termine de colocar todas as peças, né? Então, formando esse ciclo, né? Quadrado. Porque, assim, para quem jogou, vai saber que, muito provavelmente, às vezes você vai jogando, e o jogo meio que trava, né? Quando o jogo trava, é tipo assim, as peças que estão sobrando na sua mão ou na mão dos seus jogadores lá, nenhuma delas consegue encaixar mais. É como se o jogo tivesse travado, né? Às vezes acontece isso, é o mais comum. Você está jogando lá, às vezes trava. Aí tem canto que quando trava, você vai contar os pontos. Conta os pontos aí, quem tiver menos ponto ganha. E tem canto, como por exemplo aqui, a gente meio que troca uma peça de uma ponta para outra, vai trocando até que destrave o jogo e o jogo continue, certo? Acho que isso é mais comum acontecer. Na opinião de vocês acham que vocês, pegando, para quem já jogou, para quem conhece o jogo, pegando todas essas peças do dominó, vocês acham que vocês conseguiriam montar tipo um ciclo, assim, tipo, começa colocando peças, vai encaixando, 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 de tal forma que quando você colocar a última peça, ela encaixe nas duas pontas?
Tipo, ela forma tipo um ciclo, assim como eu tentei desenhar aí. Você vai jogando, 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 aí vai chegar uma hora que... Já aconteceu com vocês isso? Quase, né? Não, só tô pegando. Os caras já tá tentando pegar nas entrelinhas aí, né, e tal. Todo mundo agora pegando um dominó para testar, né? Não, não tô dizendo que o jogo vai acontecer isso. Tô perguntando se pode acontecer. Para quem vai pegar um dominó, eu vou sugerir uma outra coisa. Antes de pegar o dominó. Como é que a gente conseguiria resolver isso com grafos? Esse slide é para isso. Vou dar um tempo para vocês pensar como é que... Lembra que quando eu falei na primeira aula, pessoal, a gente às vezes tem um problema, uma situação, e se transforma esse problema num grafo, aplica algum conceito nesse grafo, né? Alguma regra, algum conceito, extrai a informação do grafo e você responde o seu problema. É isso que eu quero que vocês façam agora. Por exemplo, eu tenho um dominó, como é que eu transformo o dominó num grafo aí? O que é que vai ser vértice, o que é que vai ser aresta? Comecem a rabiscar aí. Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Vá pensando, vá desenhando, rabiscando. Eu quero que você monte um grafo com essas peças do dominó aí. Certo? Vou fazer até um negócio que eu fiz hoje de manhã mais cedo também, que eu vou abrir aqui aquela lousa interativa, certo? Aí vocês podem até desenhar cada um no seu... Tem poucas pessoas que vão conseguir fazer, mas eu vou mandar o link aqui para vocês. Quero que você tente me mostrar qual é o grafo que vocês... Espera ainda que eu vou já compartilhar com o restante do pessoal. Pronto, pessoal, não sei se já apareceu aí. Pronto. Esse link que eu botei aí, vocês podem clicar nele aí que vai aparecer essa tela que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, a ideia é que cada um tente pegar aí um quadrinho aí, né? Para tentar fazer o que seria... Você pode vir aqui abrindo um slidezinho para você desenhar o seu grafo, né? Deixa eu ver o que o pessoal... O Guilherme falou, mas o dominó em si é um grafo. Cada número é um vértice e a peça seria uma aresta. Certo. Como é que ficaria esse grafo? Concordo. Ver se já tem alguém desenhando alguma coisa. Tipo, como é que seria esse grafo? Quantos vértices ele teria? Quantas arestas ele teria? E a partir do desenho do grafo, como é que a gente responde aquela pergunta, né? Consigo formar um ciclo com todas as peças do dominó de forma que elas se encaixem perfeitamente?
Dá para você dar uma pescada aí no colega, né? O número de pontos são ímpares. Quando você fala ponto, é vértice, aresta. O número de arestas são ímpares. Quem é essa pessoa que está desenhando aí na tela que eu estou olhando? Guilherme, é? Alisson. Certo. Vou olhar os outros aqui para ver como é que tá. A ideia é exatamente essa, né? Só que como é que seria com um grafo, né? Tá pesado aí o almoço, Lucas? Se conseguir, tira uma foto, viu? Para mostrar pra gente. Tira uma foto do. Esperar mais uns minutinhos aí a gente conversa. Deixa o pessoal terminar aí. Ei, Pablo. Oi, tá me ouvindo? Tô. A pergunta é, tu quer uma maneira que use todas as peças e não sobre nenhuma e fique parecendo um grafo? Não é que fique parecendo um grafo. A minha pergunta é, eu consigo... Pronto, tá vendo esse desenho que tá aí na tela? Uhum. Né?
Você conseguiria fazer isso com todas as peças do dominó, quer dizer, encaixando, seguindo exatamente as regras, né? O 0 no 0, 1 com 1, 2 com 2, de tal forma que usasse todas as peças ao ponto que o desenho ficasse uma espécie de círculo? A pergunta é essa. Eu estou perguntando, como é que eu responderia isso com grafos? Como é que eu modelo as peças do dominó com grafos? Como é que ficaria esse grafo? A pergunta é essa. Ah, sim, entendi. É tipo assim, use grafos para responder essa pergunta. Aí você vai dizer, olha, meu grafo é assim, assim, assado, e eu vou usar propriedade tal, 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 e por isso é possível ou por isso não é possível. É mais ou menos isso. Entendi, entendi. Essa pessoa que está desenhando aí, está desenhando já tipo na unha mesmo, tá no experimento aí. Aí teve umas pessoas que desenharam aqui um grafo já. Isso aqui fez um pedaço, aqui tá fazendo. Essa aqui já terminou, fez um exemplo de um grafo aqui com várias ligações. Que terminou também. Essa pessoa que está desenhando aqui agora deve ter visto o colega, não foi? Ou não? Eu sei. Já dei essa aula aí um bocado de vez, né? Então, já eu sei como é que seria. Mas assim, eu sei uma versão que funciona, mas possa ser que alguém também pense em outra versão que também funcione, né? Não estou dizendo que só existe, não estou dizendo que só existe uma forma, não, né? Por exemplo, a minha versão é exatamente essa daí que está mostrando agora, exatamente igual a essa, como outras pessoas fizeram também. Mas eu fico muito curioso, por exemplo, essa aqui também é a mesma. Tipo, eu fico curioso com essa daqui. Será que ela vai conseguir? Opa, repetiu aí, hein? 3, 3, 1. Calmou, professor, calmou, tô tentando apagar. O que mais? Tem um cara fazendo na prática aí, né? Que é o menino da namorada lá. Esse aqui também. Só mais uns minutinhos aí a gente vai.
mais didático impossível esse colorido aí. Gostei. Acabou as cores, foi? Ver como é que tá aqui o experimento. Opa. Tá quase conseguindo, falta só 2 peças. A peça que tá faltando 3 e 3. Tá faltando 3 e 3 e outra, né? 9. Fazer assim na mão é. No É computador é mais complicado. difícil, porque você não tá olhando as peças. Conseguiu? Aí. Cara do 9 fiquei, né? E ainda, tipo, batia ali, ó. Lá e cá, que a gente diz aqui, bate lá e cá. Bate nas duas pontas, né? Que chama. É. Então não fecha, né? Pois é possível. E agora, como é que você transforma isso aí num grafo? Então, pronto, já que ele mostrou aqui no 9, vou aproveitar aqui o 9 e cadê o colorido? Pronto, o 11. O que eu estava pedindo, na verdade, isso aqui é a resposta, é uma forma de fazer, né, mas o grafo que a gente queria era justamente esse. Na minha ideia também que eu pensei, que algumas pessoas pensaram, cada vértice seria um número, né?
Tipo, esse 0 aqui representa aquela peça que não tem nada, aí tem o vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, representando os pontinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6. As arestas entre esses vértices representam a peça. Então, eu até gostei quando ela fez aqui, ó, do 0 para o 1, veja que começa azul e termina verde, né? Representando que tem exatamente os dois pedaços aqui da peça, né? Cada aresta representa uma peça. Como tem, aqui chama carroção, né? Carroção, carrossel, depende do canto. Quando tem uma aresta dele para ele mesmo, é porque é aquela peça que tem os dois lados iguais, né? Tá, professor, beleza, montei o grafo. Como é que eu sei que dá para me fazer com esse grafo, essa figura 9 aqui? Como é que eu sei que isso dá para acontecer? Bom, na verdade, o que eu quero eu não posso repetir peças, até porque eu não tenho peça para repetir. Então, se eu não posso repetir peças, se eu tenho que usar todas as peças, se eu quero começar no vértice 0 e terminar no 0, isso é qual característica que a gente acabou de estudar? Significa que eu tenho que saber se o grafo ele é euleriano, né? Como é que eu sei que o grafo é euleriano? O grafo é conexo? Esse grafo é conexo. Todo mundo tem grau par? Tem, né? Se você olhar, todo mundo tem grau 8. Se você pegar aqui o vértice 0, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Quando você pegar essa aresta que é dele para ele mesmo, 7 e 8. Então, perceba que todo mundo aqui tem 8 ligações. Todo mundo é par. O grafo é conexo. Significa que o grafo é euleriano. Tudo bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é você conseguir chegar aqui, ó. Aqui foi um exemplo bem sucedido que deu certo. Você foi colocando... É como se cada peça dessa é uma aresta. Você vai passando de uma aresta para outra, escolhendo os vértices, né? Escolhendo até formar o ciclo. Mas, por exemplo, como ele estava fazendo manual aqui já não deu certo, né? Então, pode ser que quando você estiver jogando, às vezes você consegue, às vezes não. Aqui no caso travou, né? Aqui no caso travou. E quando trava, professor, o que acontece? É porque um ciclo menor, quer dizer, você conseguiu pegar alguns pedaços do grafo, mas deixou outros pedaços de fora, outras peças, né? Voltou, gente? Voltou? Tá escutando tranquilo agora? Deu só uma travada, mas foi pouca. Voltou, tá de boa agora. Mas deu para pegar ou preciso... Eu explico de novo. Não sei, aí é com o pessoal aí, não sei. Porque eu tava entendendo até na hora que você falou do grau 8. Pronto, tá bom. Vou explicar de novo. Como é que a gente saiu daqui para cá, né? Cada peça representa um grafo, quer dizer, cada númerozinho representa um grafo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Cada aresta vai representar uma peça, isso aqui a gente já sabia, né? Tanto que aqui do 0 para 1 tá aqui azulzinho e termina verde, ficou bem legal, gostei. Por exemplo, aqui do 4 para o 3, a peça que tem 4, 3, ela começa preto e termina vermelho, né? Vermelho, rosa, sei lá que cor é essa. Então, cada aresta que vai representar uma peça, que começa num vértice e termina no outro, né? Que a peça tem dois lados. Beleza. Tendo 7 vértices, dá para ver que cada um desses vértices ele tem grau 8, né? Que são as 6 ligações. Como eu tenho 7 vértices, então eu tenho a ligação do 0 para todo mundo, que dá 6 ligação, e essa aresta que vai dele para ele mesmo, que é aquela peça que tem os dois lados iguais, dá grau 8. Né? Todo mundo tem grau 8, todo mundo é par, o grafo é conexo. E aí eu tinha perguntado... qual era essa característica que eu tinha que saber desse grafo. Por exemplo, se eu começasse na peça 01, né, eu tenho que ir colocando todas as outras peças e terminar em alguma coisa 0. Né? Se eu começar na 01, eu tenho que ir colocando algumas outras peças e terminando em alguma coisa. Por exemplo, 6,0 seria uma peça legal para terminar. E aí, no caso, qual é essa característica? Que eu começo num vértice, termino nele mesmo, quer dizer, uso todas as peças, sem repetir peças e termino nele mesmo. É uma trilha fechada, né? Se é uma trilha fechada que tem todos os vértices, que tem todas as arestas, perdão, significa que tem todas as peças. Então, significa que esse grafo ele é euleriano. Né?
Uma vez que o grafo é euleriano, eu consigo começar num vértice, passar por todas as arestas e terminar nele mesmo. Então, por exemplo, se eu começasse aqui na peça que tem o lado 0, 4, né, que é essa peça que está aqui de lado. Se eu começar na peça 0, 4, aí eu ia dar 4. Do vértice 4 para o vértice 3, do vértice 3 para o vértice 6, do vértice 6 para o vértice 0, e aí ia seguindo aqui a ordem das peças, que cada peça representa uma aresta, né? Até que eu terminaria na peça 3, 0, que aí formaria exatamente o ciclo euleriano, né? Passaria por todas as peças e voltaria para a peça, o vértice inicial. Ok? Acho que ficou bem claro agora, né? Mas foi muito rápido, viu? Consegui aí essa imagem aqui. Ficou show de bola. É isso aí, Josafá. Lembra que essa trilha fechada tem que passar por todas as peças, viu? Porque às vezes você pode encontrar uma trilha fechada que não passa por todas, mas tem que passar tem que garantir passar em todas. Por exemplo, nessa imagem aí, deixa eu ver se eu tenho como riscar ela. Por exemplo, se essa peça 4, essa peça 4 vazio aqui, ó, eu poderia ter ligado ela bem aqui, ó. Poderia ter fechado o jogo, ó. Eu teria fechado aqui uma trilha fechada, mas não teria passado por todas as peças, tá vendo? Se eu tivesse fechado o jogo botando essa peça 4, 4, 0 com essa 0, 0 aqui, ó. Essas peças tudo aqui tinha ficado de fora, por exemplo. Aí eu não teria usado todas as peças, então não seria não seria euleriano por isso, né? Mas aí quando você usa todas as peças, você encontrou um circuito euleriano, né? Por isso que eu estava dizendo, essa representação que o pessoal mostrou é a que eu sei também, mas pode ser que tenha outra, eu não consegui pensar em outra, mas pode ser que tenha outra que também dê certo. Bom, tinha mais uma perguntinha aqui, ainda envolvendo a questão do dominó, que era o seguinte. E se eu retirasse algumas peças, se eu ficasse só com essas peças aqui? Tipo, são 28, eu fiquei agora com 14 peças. Ainda assim seria possível? Como é que eu analiso isso? Se eu tivesse perdido umas peças, se tivesse ficado só com essas aí. Como é que eu responderia essa questão? Bastaria olhar o quê? Uma vez que eu já tenho um grafo montado, bastaria olhar o grau, as ligações, os graus, né? Quando eu perco uma peça, é como se eu estivesse arrancando uma aresta do grafo, né? Aí, quando você arranca uma aresta, tem que levar uns jogos para fazer a prova. Quando você arranca uma aresta, você está tirando aquela aresta quando você perde uma peça, você está arrancando uma aresta. Arrancando uma aresta significa que você está alterando o grau daquele vértice. E se o grau ficou ímpar, perdeu, não tem mais o que fazer. Se o grau continuar par, dá certo. Se mudar algum para ímpar, aí já não daria certo. Com essas peças que tá aí, não dá para fazer, não. Eu já fiz os cálculos em outras ocasiões, não daria certo, não. Certo? Então, vamos adiante. Para esse caso aqui, eu acho que ele ficaria com 2 caras de grau ímpar
Se ficar exatamente com 2 de grau ímpar, dá certo. Eu acho que fica. Começa numa ponta, termina na outra. Bom, tem uma outra aplicação, assim, não é muito jogo, agora é mais uma coisa mais parecida com um jogo assim, real, é o problema do carteiro chinês. Que o intuito agora é você encontrar uma trilha fechada, certo? Só que agora o grafo, ele tem peso nas arestas, né? Que aí o negócio fica mais difícil, porque assim, como vocês viram no exemplo do dominó, ali a gente sabia que dava certo, né? O problema, às vezes, é encontrar quais peças escolher na ordem correta, né? Tanto que o menino conseguiu fazer manual, mas teve outro lá que não conseguiu fazer. Às vezes, não é tão simples encontrar qual é a sequência correta que você teria que escolher para formar exatamente a trilha bem certinha, né? Imagine quando você coloca pesos. Quando você coloca pesos, o negócio ele tende a ficar um pouco mais complicado, né? E aí, por que fica mais complicado? Porque o número de combinações que você tem que fazer agora aumentou mais ainda. Porque além da trilha ser fechada, você quer encontrar aquela trilha que tem o menor peso, quando você somar o peso das arestas, certo? Bom, aí tem 2 formas de se resolver, né, esse problema. Um deles é, se o grafo que você está analisando, ele for euleriano, basta encontrar uma trilha euleriana. Basta é só uma forma de falar, né? Encontrar também é complicado. Se o grafo não for euleriano, se ele não for, existe ainda uma possibilidade, que ele pode ser semi-euleriano, né? Ele pode ser. Se ele for semi-euleriano, que é esse caso aqui que a gente está olhando, esse cara aqui tem grau 3, esse cara aqui tem grau 5. E todo mundo tem grau par, os outros, né? Então ele é semi-euleriano. Ele pode ser semi-euleriano, né? O que recomenda-se fazer nesse caso é o seguinte: encontre um caminho mínimo entre esses 2 caras, né? Encontre um caminho mínimo entre F e E. Que vai ser justamente esse caminho aqui, ó. 5, 3, 8, com mais 3, 11. Com mais 2 aqui, faz 13. Se você vier por aqui, é 20, é maior. Se você vier aqui por baixo, dá 20 também, é maior. Então, por mais que eu passei por mais arestas aqui, esse caminho, ele é o menor. Porque isso aqui é uma técnica sugerida, tá, gente? É só para mostrar uma outra aplicação de grafos eulerianos, tá? Porque diz o seguinte, então, uma vez que você vê esse menor caminho do F até o E, você vai meio que duplicar as arestas que existem nesse caminho. Você vai duplicar. Então, se tem uma aresta de 5 aqui, ó, eu vou botar outra aresta de 5. Né? Se tem uma aresta de 3 aqui, eu vou fazer com que tenha outra de 3. E assim sucessivamente. Eu vou meio que duplicar esses caras aqui. Uma vez que eu faço isso, perceba que agora o grau dos vértices, ó, esse cara aqui ficou com grau 4 e esse cara aqui ficou com grau 6. Ficou todo mundo par. O que é que significa no modelo? No modelo que eu falo aqui no grafo, né? Significa que você tem 2 arestas diferentes. Né? Na vida real, o que é que significa? Que o carteiro chinês, ele pode passar por aqui, ó, uma vez indo, sei lá, vir por aqui e fazer, e uma vez ele pode passar de novo voltando na mesma rua, certo? Para aqui, para o modelo, são 2 arestas diferentes, né? A gente sabe que na prática ele está passando na mesma rua, mas aqui no modelo são 2 ruas diferentes. O que é que ele está fazendo? Já que eu não tenho como começar no F e terminar no E, e nesse grafo, assim, porque assim, o carteiro ele tem que passar em todos os locais e depois voltar para o canto dele. Então, essa técnica de repetir essas arestas aqui, ele está dizendo assim, bom, já que eu vou ter que repetir de toda forma, eu vou repetir aquelas que me deu o menor prejuízo, né? Eu vou ter que repetir aquelas que me deu o menor prejuízo. Então, eu vou repetir aquele caminho que é o menor entre todos os caminhos. Né? E aí, agora é só, uma vez que o grafo fica com essa nova configuração, ele já fica um grafo euleriano, aí agora é só encontrar
que seria o percurso euleriano, né? Para começar nele e terminar nele. Só uma outra forma de ver também essa aplicação de grafos eulerianos, tá bom? Só tomar aqui um golinho d'água para a gente começar o estudo aí dos grafos hamiltonianos. Grafo hamiltoniano, para a gente entender sobre ele, é quase a mesma coisa do grafo euleriano que a gente viu. A diferença agora é que, no lugar de não repetir arestas, eu preciso que não repita vértices. Os conceitos são exatamente iguais. Por exemplo, quando é que eu digo que um grafo ele é hamiltoniano? Um grafo é chamado de hamiltoniano se ele possui um circuito hamiltoniano. O que é um circuito? A gente viu lá. Começa é como se fosse uma trilha fechada, né? Só que aqui não é trilha, porque eu não vou... Não é o intuito de repetir arestas, em sim vértices. É como se fosse circuito aqui aplicado a caminho, né? É um caminho fechado, que começa num vértice, passa por todos os vértices e volta para ele. Né? O grafo também tem que ser conexo, né? Porque se você tiver dois pedaços de grafo, não tem como você sair de um pedaço para o outro. Então, se tiver essas características aí, você pode dizer que o grafo ele é hamiltoniano. Qual a diferença? Lá no euleriano, a gente tinha aquela propriedade matemática muito boa, que dizia assim, se todo mundo tiver grau par, beleza. Aqui a gente não tem essa propriedade. Então, assim, se fosse colocar assim, no peso, quem é mais complicado, quem é mais difícil, o grafo hamiltoniano é mais difícil, porque não tem essa propriedade matemática. A gente vai ver aqui algumas condições, mas vocês vão ver que elas nem são essas coisas, nem são essas Coca-Cola toda, não. É um negócio bem marromeno, certo? E da mesma forma, a gente tem o grafo semi-hamiltoniano, né? Aqui, perceba que para ele ser semi-hamiltoniano, eu nem estou levando em consideração aquela questão de ter tantos caras pares, tantos caras ímpares. Para ser hamiltoniano, ele só precisa começar num cara e terminar em outro, né? Precisa começar num cara, terminar em outro, desde que ele passe por todos os vértices. Por exemplo, esse grafo que está embaixo, se eu começar nesse cara aqui, ó, eu vou passar por todos os vértices, mas eu não consigo voltar para o meu vértice original. Se eu conseguir passar por todos os vértices, eu posso dizer que ele é semi-hamiltoniano, certo? Uma sutileza que acontece aqui, não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, tem arestas que eu não precisei passar, para vocês verem exatamente a diferença. Lá, obrigatoriamente, eu tenho que passar por todas as arestas. E, consequentemente, por passar por todas as arestas lá, eu passava por todos os vértices. Aqui é diferente. Eu passei por todos os vértices, mas não necessariamente passei por todas as arestas, certo? Esse bacaninho aqui, ó, é um grafo que está lá na lista, grafo de Petersen. Ele é um grafo bem complicado, é um grafo que geralmente os pesquisadores usam quando eles querem mostrar um contra-exemplo de alguma propriedade. Ah, o grafo ele é hamiltoniano. Aí, cara, você já testou no grafo de Petersen? Se passar no grafo de Petersen, o grafo ele é euleriano. Você já testou no grafo de Petersen? E, geralmente, quando você vai testar aqui, a propriedade nunca funciona. Ele é um bom cara que é usado para essas coisas. É um grafo chato. Então, geralmente, quando você for testar qualquer coisa, será que o grafo assim, assim, assado, testa aqui. Se passar aqui, é um bom indício que vai dar certo. Certo? Então, grafos hamiltonianos. Na verdade, ainda sabe-se pouco sobre esses grafos, né? A maioria dos teoremas que a gente vai ver agora são assim, se acontecer alguma coisa, então G é hamiltoniano.
Mas a gente vai ver que essas condições que a gente vai ver aqui, elas nem são tão boas assim. É o que tem, né? Vamos trabalhar com o que tem. Então, vamos nós. Vou dar um exemplo aqui. Essas condições, elas são condições suficientes, mas não são necessárias. O que é que significa isso? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã. Imagine que você encontrou a carteira de uma pessoa que é amiga sua. Carteira lá. Aí você abriu a carteira e tinha um cheque lá. Um cheque no valor de 10 milhões de reais. No nome da pessoa, certo? Bom, quando você olha o cheque, você pensa logo, bom, fulano tem um cheque no valor de 10 milhões de reais, então fulano é milionário. Né? Encontrei o cheque na carteira dele, está no nome dele. Isso é uma condição suficiente para mim dizer que ele é milionário. Né? Não, se ele tem 10 milhões de reais, ele é milionário. Primeiro ponto. Vamos dizer que você encontrou a carteira de uma segunda pessoa, certo? Aí quando você abriu a carteira, você não encontrou nada. Você pode afirmar que essa pessoa é milionária ou não? Você não pode dizer nada. Ela pode simplesmente ser milionária e o dinheiro dela está todo no banco lá, aplicado, investido. Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Se você testar a condição no grafo e o grafo tiver a condição, ele é hamiltoniano. Mas se você testar a condição no grafo e o grafo não tiver a condição, você não pode dizer nada. Ele pode ser ou pode não ser. Você fica assim, fica meio que de mãos atadas. Não pode fazer mais nada. Então, por isso que é uma condição suficiente, mas não é necessária. Vamos aqui. Condição de Dirac, 1952. Ele diz o seguinte, ó, tá escrito aí. Olhe para um grafo, eu estou falando com minhas palavras, olhe para um grafo. Esses caras que eu estou circulando aqui são os vértices, tá? Esse grafo aí, ele tem 4 vértices. Ele diz o seguinte, se o grafo em questão tiver 3 ou mais vértices, se o grau de cada vértice, esse cara aqui tem grau 3, 3, 3 e 3. Se o grau de cada vértice for maior ou igual a metade do número de vértices de G, então G é hamiltoniano. Bom, esse cara tem 4 vértices, a metade de 4 é 2. Né? O grau desse cara aqui é 3. 3 é maior que 2? É. 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 Então, esse grafo aqui, ele é hamiltoniano. Certo? O próximo exemplo. Esse cara aqui tem 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Vai a metade de 5, 2,5. Quanto é que é o grau desse cara? 4. É maior que 2,5? É. Quanto é que é o grau desse 4? Cara, 4. 4, 4, 4. O grau de todo mundo é 4. 4 é maior que 2,5, então esse grafo aqui ele é hamiltoniano, certo? Esse aqui é o cara que tem o cheque, né? Esses caras aqui. Agora vamos mostrar um grafo que é o cara que não tem o cheque. E mesmo assim ele é. Esse cara aqui é o grafo C6, né? O ciclo 6. Ele tem 6 vértices, certo? A metade de 6 é 3. Esse cara aqui tem grau 2, 2, 2, 2, 2 e 2. 2 não é maior que 3. Logo, pela condição de Dirac, deveríamos afirmar que ele não é hamiltoniano, só que nós não podemos afirmar nada, porque, de fato, esse grafo ele é hamiltoniano. Eu consigo passar por todos os vértices sem repetir vértices. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e cheguei nele de novo. Certo? Esse aí é o cara que não tem um cheque, mas é. Coincidentemente, ele também é euleriano. Consegui passar por todas as arestas sem repetir arestas. Certo?
Mas, por exemplo, se eu tivesse uma aresta bem aqui no meio, ó, ele já não seria euleriano. Então, essa condição é a condição de Dirac. Aí tem a outra condição também, que é a condição de Ori, 1960, que diz o seguinte: a soma dos graus de cada par de vértices não adjacentes seja o número mínimo n. N aqui é o número de vértices, certo? O que é um vértice não adjacente? É um vértice que não são vizinhos, né? Então, esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Os caras que não são vizinhos, né? Vamos ver aqui. Esse cara aqui não é vizinho desse. Esse cara aqui tem grau 2, esse cara aqui tem grau 3, 2 mais 3, 5. 5 é maior ou igual que 5? É. Então, primeiro par de vértices, ok. Você tem que olhar cada par não adjacente, né? Você vai olhar esse aqui com esse. Esse aqui tem 3, esse aqui tem 3, 6. 6 maior que 5, ok. Esse aqui com esse é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum aí. Pronto, era só esses pares aí. Todo mundo é maior que 5, então esse grafo ele é hamiltoniano. Hamiltoniano. Mas aí, de novo, essa condição, ela é... pois é. Muita definição, né? Não, mas dá certo. Quando você fizer a lista que tem essas questões aí, você grava. A condição de Ori, né? Mas, de novo, se a gente olhar naquele grafozinho lá, nosso maroto, nosso ciclo C6, ó. Ele tem 6 vértices. Se você olhar os caras que não são adjacentes, ó, esse cara aqui e esse não tem aresta. Esse cara aqui tem grau 2. Esse cara aqui tem grau 2. 2 mais 2, 4. 4 não é maior que 6. Já falhou aí a condição de Ori, mas a gente sabe que esse ciclo C6 ele é hamiltoniano. Certo? E tem um último corolário, que é o de Bondi, que ele pergunta o seguinte: se G é um grafo completo, então G é hamiltoniano. Um grafo completo é um grafo que tem todas as ligações, né? Todo grafo completo é hamiltoniano. O que é que vocês acham? Muito vago esse negócio de acredito. Depende de quem. Um grafo completo, por exemplo, esse cara aqui é um grafo completo. Ele é hamiltoniano? Vou fazer uma pergunta antes. Todo grafo, todo ciclo, ele é hamiltoniano, todo ciclo. C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Todo ciclo, ele é hamiltoniano. É, né? Todo ciclo. O que é um ciclo? Tipo, os caras aqui é um ciclo. Se você for colocar um vértice a mais, sei lá, um quarto vértice aqui, quinto, ó, você não está alterando em nada. Todo ciclo ele é hamiltoniano. Certo? É fácil ver que todo o grafo completo tem um ciclo, tem um subgrafo nele que é um ciclo. Todo o grafo completo. Existe um subgrafo que é um ciclo, com a quantidade máxima de vértices. Um grafo completo é um grafo que tem todas as ligações possíveis. Então, obrigatoriamente vai existir um ciclo entre esse cara aí. Se todo ciclo ele é um grafo hamiltoniano, e se todo grafo completo tem um ciclo, então
Não precisa pegar todas as arestas, exatamente. Só todos os vértices. Só tem uma exceção, que é esse cara aqui, ó. Sempre tem, né? Esse cara aqui é o K2, é o gráfico completo K2. Mas ele não é 100% hamiltoniano, ele é semi-hamiltoniano, né? Não consigo voltar. Só se fosse assim, né? Aí deixaria de ser um gráfico completo. Ixi, vou ver um carro, ó. Deixaria de ser um gráfico completo, né? Esse aqui é o K2. Só tem essa exceção aí. Deixaria de dizer. Qual é essa teoria aí? Jorge, qual é essa teoria aí? Diga pra gente. Deixar aí até o carrão aí. Não, então tudo bem. Se faz sentido, então deve estar certo. Fazer que nem você. Fazer que nem vocês. Eu acho que está certo. Então vamos adiante, só para a gente ver um último exemplo. O último exemplo, a gente tinha visto lá o carteiro chinês, que é o problema do caixeiro viajante. É muito famoso, né? Imagine que, vou aumentar aqui, cada um desses vértices é uma cidade, né? Essas cidades, elas são ligadas por estradas. Você é um cara que trabalha na Magazine Luiza ou no Mercado Livre, ou nessas empresas que tem que ter um transporte de produtos, né? E a sua sede é aqui na cidade 1. Você tem que passar por todas as cidades para fazer as entregas dos seus pedidos, só que o problema agora ainda é maior, né? Você tem que passar por todas as cidades, sem repetir cidades, e voltar para a sua cidade original. De tal forma que você escolha sempre as estradas que quando você somar o peso das estradas, seja o menor peso possível, né? Então, perceba que como é um grafo hamiltoniano, como você quer encontrar um ciclo, né, que comece e passe por todo mundo e volte para ele, não necessariamente você tem que passar por todas as arestas. Então, a ideia aqui desse problema é que você passe só naquelas arestas que tem a menor distância, né? Obviamente que possa ser que tenha algum momento que você passe numa estrada que tenha, sei lá, que seja muito alta, mas que lá na frente compense, porque vai ter só estradas pequenas. Então, são muitas combinações, né? Isso aí é uma área de estudo muito grande, que envolve problemas de otimização combinatória, envolve heurística, envolve meteorística, algoritmos aproximativos, probabilísticos, existe algoritmos genéticos, que são heurísticos e meteorísticos. Então, existe uma área muito grande de estudo só sobre esse problema aí. De cabeça é bem difícil fazer, viu, isso aí. Mesmo com um computador, se você fosse programar para ele testar força bruta, também ele ia queimar um bocado de neurônio aí para lhe dar uma resposta. Provavelmente nem desce, se o grafo for muito grande, né? Esse grafo aí tem 18 cidades, mas se você pegar com 50, 100 cidades, 200 cidades, testar todas as combinações, é meio complicado. Existem outras técnicas que a gente consegue encontrar a resposta mais rápida, né? Bom, gente, feito isso, eu finalizo aqui essa explanação aí sobre esses grafos hamiltonianos e eulerianos. As técnicas são essas que eu falei, utilizar heurística, meteorística. O que é heurística? O que é meteorística? Tem colônia de formigas, vocês vão ouvir falar, tem algoritmo genético, tem partícula dos pássaros, tem busca local, se você pode partir para uma coisa mais exata, tem Branchenbald, tem relaxação lagrangiana, e tem tanta coisa, assim, é como se você fosse estudar outras disciplinas para ajudar a resolver esse problema, digamos assim. Técnicas de IA, né, por exemplo. Então, dá para fazer um bocado de coisa aí. Certo? Mais alguma dúvida? Perguntas?